Olá, gente. Nós iremos iniciar hoje mais uma aula, certo? Aula número 7. E hoje nós iremos trabalhar com os temporizadores, certo? Eu vou começar a falar, nessa primeira aula, do T-ON, tá? O T-ON, ele é um dispositivo que ele tem a finalidade de acionar uma saída depois de um tempo passado, certo? Isso faz com que nós consigamos desenvolver algumas atividades, por exemplo, o de um semáforo, certo? Onde eu tenho que controlar meu tempo para ele ser acionado. Tá? Vamos lá. Inicialmente, nós iremos trabalhar com simulação I/O, certo? Vamos trabalhar com todos normalmente aberto. Tá? Vamos colocar essa saída I1 e 2.1/0, certo? E vamos trabalhar primeiro com o contador. Tá? Inicialmente, nós temos o nosso timer on delay, tá? E o nosso temporizador de tempo. Vamos colocar um nome para esse timer. Como esse é o nosso primeiro timer, nós iremos começar ele com 0. Simples, a gente digita com 0 e dou Enter. O nome dele será T4 2.0. Tá? Tempo base é o tempo que ele conta, ou seja, ele vai contar de 0,1 em 0,1. Tá? E para que serve isso? Para a gente poder ter uma base de inserir o nosso preset, que é o tempo que nós queremos que ele decorra, ou seja, que ele conte. Tá? Vamos supor que eu queira colocar 1 segundo. Nesse caso, eu tenho que colocar no preset o valor de 10. Tá? Vou dar um download aqui para vocês visualizarem. E ele vai começar a contar até 10. Se vocês repararem, ele reseta quando eu tiro a energia, certo? E começa a contar quando eu insiro a energia, certo? Se vocês olharem aqui no preset, ele não vai alterar. Quem vai alterar vai ser o acumulador. E a partir do momento que eu fechar o dispositivo, ele funciona. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar para eu conseguir explicar mais algumas coisas. Vamos colocar um valor de 10 segundos. Tá? Então, dá um download. Pronto. Fechei. Nosso acumulador é o tempo que ele vai contar, certo? Como o nosso tempo base é de 0,1, eu tenho que colocar 100 para contar 10 segundos. Se eu quisesse contar 1 minuto, eu teria que colocar 600. Tá? Então, vamos às suas funções. Tá? Inicialmente, nós iremos trabalhar com algumas funções básicas. Quais são elas? Nós iremos trabalhar com a função EN, tá? Que é de energizado, energia em inglês. Tá? E como que eu vou colocar essa função? Coloco uma entrada, coloco o número do meu temporizador, barra, EN. Então, certo? Essa daqui vai ser a minha primeira função. Essa minha primeira função será a minha opção 00. Ou seja, toda vez que o EN estiver energizado, o meu dispositivo irá funcionar. Ou seja, a minha saída O2.2/0 irá funcionar por causa desta entrada. Tá? Uma outra função é a função DN, que ela será acionada, se vocês repararam aqui, quando o meu acumulador chegar no meu valor de preset. Ou seja, sempre que o meu dispositivo terminar a minha contagem, o DN irá fechar, certo? Neste caso aqui, para mim chamar a minha função DN, digito DN no final, certo? E eu vou acionar a minha saída
O2.2/1, certo? Uma outra função será a minha função tt, que é o tempo decorrid, tá? É o tempo de corrimento, ou seja, quando o acumulador estiver contando, minha função tt irá funcionar. Então, como eu expliquei para os meus alunos, deixa eu colocar essa entrada, como eu expliquei para os meus alunos, função EN de energia, certo? Ou seja, quando o meu dispositivo estiver energizado, esta saída estará funcionando. DN, quando o meu dispositivo terminar a contagem, quando o meu acumulador estiver igual ao preset, esta função é acionada. Enquanto o meu acumulador está rodando, minha função TT estará funcionando. Vamos visualizar agora ele funcionando. Ó, vou fechar essa saída aqui. Ele vai energizar o dispositivo, o acumulador vai começar a rodar e tudo vai funcionar. Vamos lá. Passados 10 segundos, o meu TT desliga e meu DN liga. Certo? Então são essas três funções que eu posso utilizar no meu dispositivo. Professor, qual que eu mais vou usar? Depende. Se você precisar de um tempo de 10 segundos com a lâmpada ligada, você vai usar o TT. Se você precisar que a lâmpada acenda depois de 10 segundos, DN. E a sucessão dos dois que vai ser o nosso primeiro exercício. Certo? Então neste caso aqui, ó, eu vou salvá-lo. Tá? Vou colocar na área de trabalho primeiro. Vou colocar como tempo. Certo, pessoal. Vamos fazer agora um exercício. Qual exercício seria? Vamos fazer um exercício de lâmpadas de sinalização de estacionamento. Certo? Como assim, professor? Vamos tentar abrir aqui. Sinalização, estacionamento. Dessa daqui, certo? Ou seja, ela vai ficar alternando. Então, são duas lâmpadas que vão ficar alternando quando a pessoa sair da garagem. Tá? Vamos voltar ao nosso dispositivo. Vou utilizar duas lâmpadas. Tá? Inicialmente, vou colocar aqui no acionamento. Vou colocar aqui uma saída. Vou usar duas vezes essa linha. Certo? Uma será essa daqui e a outra será esta daqui. Ou melhor, vamos colocar essas duas mesmo. Tá? Irei iniciar uma linha aqui com o botão que eu irei apertar para ele poder funcionar ou não. Certo? Que botão seria esse? Será este daqui. Para que eu chegue até o meu contador, eu tenho que entrar na aba Timer, certo? Pegar o meu T-On e acionar, certo? Vou fazer a mesma coisa em uma outra linha, certo? Porém, essa minha saída não será a mesma. Tá? Então vamos lá. O tempo de acionamento de cada lâmpada será de 10 segundos. Tá? Então aqui. Então uma lâmpada piscará em 10, na verdade de 1 segundo, né? E a outra em 1 segundo. Quem vai acionar essa lâmpada? Neste caso aqui, eu vou acionar com a minha função PT. Mas
vamos entender uma coisa. Antes de eu colocar a minha função tt, eu preciso enumerar o meu temporizador. Nesse caso, eu vou trabalhar com um 10. Neste caso de baixo, eu vou trabalhar com um 11. Certo? Então, a partir de agora, eu consigo trabalhar com cada um desses. Então, neste que será o nosso TT. Tá? E aqui embaixo também será o nosso TT. Óbvio, porque é este contador. Certo? Tá, professor, mas quem vai acionar este daqui? Quem vai acionar esse dispositivo será o nosso DN do 10. Ou seja, quando o meu dispositivo chegar ao valor 10 aqui, 10. Quando o meu dispositivo T4 2.10 chegar ao valor de 10, este daqui será acionado. Então eu vou utilizar a função dn, certo? E aqui em cima vai chegar uma hora que eu vou ter que resetá-lo, certo? Neste caso, eu vou resetar o meu dispositivo quando este daqui for a função dn do 11. Tá, chegou no final, ele reseta e fecha novamente. E a mesma coisa vai acontecer para esse daqui. Tá, só que neste caso eu vou trabalhar com o realmente ele não vai funcionar. Opa, esse aqui normalmente é aberto. Pronto. Ah, professor, o senhor colocou o T10DN aqui duas vezes. Ah, então tá errado. É isso que estava errado. Certo. Professor, posso aumentar o tempo? Claro que posso. Eu dou um TGN. Aqui eu coloco o valor de 100. E aqui também o valor de 100. Certo? Então ele vai oscilar com tempo total de 10 segundos. Vamos tentar entender agora o que acontece. Tá? No momento que eu aciono esta chave, ou seja, esta chave aqui, ele vai fechar. Ele vai inserir energia para esse dispositivo, que é o nosso temporizador. Ele vai contar e vai acionar a saída da função dn. Tá? Feito isso, meu dn aqui embaixo vai fechar. Ele vai energizar este dispositivo, certo? Irá iniciar a contagem. Tá, professor, eu tiro uma dúvida. Por que o senhor usou a função TT? Eu não quero que minha lâmpada fique acesa durante a contagem? Sim. Então eu vou usar minha função TT. Tá? Essa função TT, para quem tiver curiosidade, então, gente, eu vou explicar para vocês que no próprio manual dele, ele mostra aqui, tá? O que significa cada função. Timer enable, tá? Para habilitar ele. Timer pin, que é
tempo de contagem, certo? Valor acumulado, tá? Que é o tempo de corrida, certo? Cadê o dele? Timer Done, que é o que fica no TOF, mas ele também tem no T1, certo? Que é o tempo de corrida, ele vai acabar acionando. Se for falso. É isso aí, gente. Esta aula vai terminando por aqui. E nós iremos continuar os outros temporizadores nas próximas aulas, certo? Isso, gente, é para que vocês consigam montar o silo, a situação do silo de modo flexível. Tá? Então é necessário que vocês entendam a função pt, a função dn, a função en, tá? Então eu preciso que vocês saibam disso, para a gente poder continuar a nossa disciplina, certo? Se vocês observarem, são 4 linhas simples que estão funcionando perfeitamente, certo? E a aula vai terminando por aqui. Um abraço a todos e bons estudos.